Olá, aqui é Ademar Fonseca e eu estou gravando esse vídeo aqui hoje como solução para algumas perguntas que vários clientes, coaches e amigos têm me feito. Ademar, está no momento de investir em imóvel? Nesse momento de crise, eu devo comprar imóvel? Então, a minha resposta é: depende. Depende da oportunidade que está diante de você. E eu fiz aqui uma pequena aula sobre como você deve avaliar essa oportunidade, e há muitas oportunidades como essa que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então vamos lá. Eu tenho visto, por exemplo, essa aqui foi uma operação que um cliente me perguntou se era boa a oportunidade para ele, e eu estou refletindo aqui exatamente o que ele me trouxe de informações. Então ele mora numa cidade, tá? Uma cidade de médio porte do interior de Minas Gerais, em torno de 500 mil habitantes, onde tem apartamentos por volta de 80 a 100 metros quadrados, no valor avaliado de mercado de 320 mil. E ele recebeu uma proposta, uma oportunidade, né? Aquela construtora, o dono daquela empresa, está ofertando aquele mesmo apartamento, que hoje estaria avaliado em 320 mil por 250 mil reais. Ou seja, ele estava comprando 21% a menos do que o valor que o imóvel vale hoje no mercado, tá? E então ele avaliou, mas Ademar, o negócio é o seguinte: eu só tenho condições de comprar esse apartamento dando 100 mil de entrada, sendo 50 mil que eu tenho de reserva e 50 mil que eu tenho de fundos de garantia. E eu vou ter que financiar 150 mil, mas só que os juros estão altos, a taxa Selic está com uma tendência de baixar e eu não sei se realmente vale a pena, se está no momento de eu comprar. Deixa eu te dizer uma coisa. O grande investidor Warren Buffett diz o seguinte: olha, compre nos momentos que você vê os barulhos de canhões e venda quando você vê os tiros de fogos de artifício. O que que significa isso? No momento de crise, no momento que está todo mundo em guerra, numa loucura, esse é o momento de você comprar. Quando está todo mundo festejando, comemorando, a bolsa bateu recorde, está todo mundo ganhando dinheiro, esse está no momento de você vender. Então sim, este é um bom momento para investir em imóveis. Por quê? Existem muitas pessoas apertadas no Brasil. Muitas pessoas endividadas, empresários com dificuldade nas suas empresas, onde tem patrimônios imobilizados, tem só imóveis, está com dificuldade de ter dinheiro em caixa, então estão vendendo os imóveis mais baratos. As próprias construtoras estão com dificuldade de vender e estão muito mais flexíveis para poder dar desconto, para poder queimar estoque. Então sim, este é um momento de negociar. Há pouco tempo atrás, você tinha maior dificuldade para comprar um imóvel. Se você fosse comprar um imóvel e gostasse de um imóvel e demorasse muito tomar a decisão, quando você voltava lá, já não tinha mais aquele imóvel. Por quê? Porque tinha muita demanda, né, para pouca oferta. Agora, as construtoras estão cheias de estoque. Então, cheguei para esse amigo meu e fiz uma conta simples. Veja bem, olha, você vai financiar, então, 150 mil. Você financiando 150 mil, você vai ter uma parcela aproximadamente de R$ 1.300 com uma taxa de juros de 9% ao ano, que foi a taxa que ele me apresentou da Caixa Econômica. Olha que tem pessoas com uma renda menor, que se encaixam, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que tem uma taxa de juros menor do que essa. Mas ele me apresentou essa taxa e deu uma parcela de R$ 1.300. Esse financiamento aplicado em 240 meses, ou seja, 20 anos, ele teria um principal, que nós chamamos de principal, de R$ 625. O que é o principal, Ademar? É a parte da parcela que está abatendo no saldo devedor, ou seja, está diminuindo o débito dele de 150 mil. Então, se depois de 24 meses que ele ficasse com aquele imóvel, da parcela dele de R$ 1.300, ele teria 625, né, que sobraria para ele aí de custo financeiro aproximadamente aí 700 e poucos reais. Só que ele alugaria esse imóvel com um valor de mercado de 320 mil por aproximadamente R$ 1.100, R$ 1.200 naquela cidade. Ou seja, quase paga o valor da parcela. Se ele quisesse alugar rápido e colocasse para alugar por R$ 900, por exemplo, cobriria o custo financeiro, que é a diferença dos 625, que é principal, mais a parcela. Ou seja, o imóvel está se pagando. O imóvel está pagando o custo financeiro. Mas, Ademar, mas e os 625? 625 é investimento, porque está reduzindo o saldo devedor de 150 mil. Depois de 24 meses, o saldo devedor, depois de 24 meses, é 135 mil, aproximadamente, porque tem uma atualizaçãozinha pela TR, mas aqui para a conta ficar fácil, eu coloquei aqui 135 mil. Imagine que daqui a 2 anos o mercado imobiliário se estabilize
E o natural, o mínimo, é que o mercado ajuste para o preço normal. Isso é uma tendência natural do mercado financeiro, os preços depois voltarem para a média. Então, no mínimo, o apartamento voltando para o preço natural dele de 320 mil, ou seja, com um saldo devedor de 135, que é a diferença de quanto ele financiou menos quanto ele pagou de parcela, ele teria R$ 185 mil de lucro. Ou seja, a diferença entre o que ele vendeu, 320 mil, deduz o saldo devedor, ele paga o financiamento, né, quita o financiamento, ele tem 185 mil. Olha só, se ele tiver 185 mil, ele investiu 115, que foi 100 mil que ele deu de entrada, tá? Com mais os 15 mil que ele pagou por mês da parcela, isso dá 115 mil. Para no final de 2 anos apurar 185. Isso dá uma taxa de retorno sobre o capital dele investido de 2% ao mês. Aí a minha pergunta para ele foi o seguinte: quanto que essa entrada que você tem de retorno sobre ela? Ele me disse, esse dinheiro está na poupança. Não rende quase nada, né, Ademar? Eu falei assim, mal atualiza com a poupança. Tá dando quanto? 0,5, 0,6. Pessoal, agora que a poupança tá, que a inflação caiu mais ou menos para 4,5, mas pouco tempo atrás estava a 8, chegou a bater a 10% ao ano, né? Ou seja, essa entrada que ele tinha aqui, o dinheiro não estava rentabilizando um nível satisfatório. Imagine esses outros 50 mil dele estavam no FGTS, rendendo nada menos que 0,30%. Ou seja, o governo não paga nem a inflação para o nosso FGTS. Eu falei assim, olha, é um excelente negócio, você está trocando uma rentabilidade de menos de 1% para 2%. Eu ainda fiz uma outra conta com ele que é importante você avaliar. E se o imóvel, em vez de valer o preço que ele vale hoje, daqui a 2 anos, ele tem uma atualização só da inflação? Eu apliquei 4,5% a 5% ao mês sobre os 320 mil, nós teremos um imóvel valendo 350. Se daqui a 2 anos esse imóvel estiver valendo 350 mil e ele conseguir vendê-lo por 350 mil, ele apura, pagando o saldo devedor de 135, 217 mil reais. Sabe o que representa isso? Representa uma rentabilidade sobre os 115 mil que ele investiu, 2,68% ao mês. Sabe o que significa isso, meu amigo? É o seguinte, se você pegar hoje esses 100 mil reais, se você é uma pessoa hoje que tem mais ou menos isso de patrimônio, 100 mil reais, e você aplicar a uma taxa de 1% ao mês, durante 20 anos, ou seja, se você é uma pessoa hoje, por exemplo, que tem 35 anos, com um patrimônio de 100 mil reais, quando você chegar aos 55, ou seja, 20 anos depois, você terá um patrimônio de 1 milhão de reais, com uma taxa de retorno de 1%. Agora, sabe quanto que você tem se você tiver um retorno de 2%? Nada menos do que 11 milhões de reais. Sabe quanto que você teria com um retorno de 2,68%? Uma bagatela de 57 milhões de reais de patrimônio. Querido, esse é um excelente negócio. Sabe por quê? Porque investir em imóvel, mesmo que você não tenha esse retorno aqui, que a gente está esperando, é um investimento muito seguro, principalmente se você estiver comprando um imóvel que é bem localizado, um imóvel que tenha facilidade de você vender depois, que esteja numa região atrativa, porque se não tiver essa rentabilidade agora, no futuro ele terá, porque no mínimo os imóveis acompanham a taxa de correção da inflação. No mínimo a inflação. Como você está comprando mais barato agora, certamente você vai ter um retorno melhor. Então eu espero que essa análise tenha te ajudado. Essas são perguntas comuns que as pessoas me fazem, meus clientes me fazem, porque o negócio de imóveis, muitas pessoas têm o imóvel como algo seguro, as pessoas gostam de investir em imóveis e estão muito preocupadas com esse momento. Se você gostou desse conteúdo, acha que esse conteúdo te agregou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou se você estiver vendo esse vídeo dentro da nossa página, eu vou deixar um link aqui para você se inscrever e baixar uma planilha eletrônica que vai te ajudar a fazer esses cálculos aqui. Você pode lançar o valor do imóvel que você está avaliando, a taxa de desconto, de repente você vai negociar um desconto com a construtora ou com o dono do imóvel, né? Quanto que você está investindo, qual é a prestação que você vai pagar, o valor do aluguel e tal, para você ver qual é a taxa de retorno que você vai ter. E eu espero que essa ferramenta te ajude
a você crescer o teu patrimônio e você se tornar uma pessoa independente financeiramente, assim como eu. Te vejo no próximo vídeo.